Eu apresento a todos os irmãos e irmãs, aos internautas, a minha saudação, lhes desejando a bênção e a graça do nosso Deus o Pai, as virtudes do Espírito Santo, a paz do nosso Senhor Jesus, e que possamos sempre contar com o amparo, a proteção da Mãe Virgem Maria Santíssima, da querida e santa Vó Rosa, o Espírito Consolador, e do santo e querido profeta, o santo irmão Aldo. Lembro a todos os irmãos e irmãs de que cremos e confiamos na promessa de Jesus, quando ele disse que aonde houvesse ao menos 2 ou 3 pessoas reunidas em nome dele, com o desejo sincero de bem servir ao nosso Deus o Criador, ele prometeu que ali ele estaria entre estes. E aqui estamos na casa de Deus, nesta igreja que ele, Jesus, restaurou, e num número bem superior àquele da promessa do Divino Mestre. E a certeza do cumprimento desta promessa temos também na garantia da palavra do santo irmão Aldo, quando muitas e muitas vezes nos afirmou, ensinou, que em todas as reuniões da Igreja Apostólica se fazem presentes santos e anjos, com a missão de abençoar a nossa vida, de ouvir os nossos clamores e de receber a nossa adoração e o nosso louvor. Portanto, vamos a partir de agora estar ligados aos céus e aproveitar ao máximo esta oportunidade, esta que é a primeira reunião de domingo deste novo ano. Em nome destes santos, desejo a todos que sejam muito bem-vindos à reunião deste domingo, sejam muito bem-vindos à congregação apostólica aqui de Chapecó. Boas-vindas que dou também aos nossos internautas que nos acompanham pela internet. Irmãos, a mensagem que vou fazer a leitura e estar ouvindo juntamente com todos é uma palavra muito especial, semelhante a que ontem ouvimos. Ontem tivemos o grande privilégio de ouvir uma palavra exclusiva do santo irmão Aldo, quando ele, na passagem de 2013 para 2014, a última passagem de ano, quando ainda ele estava no corpo físico entre nós, ele falou sobre a nossa união, sobre a obediência, a doutrina e a disciplina, que muito ajuda ele e a Santa Vó estarem todos os dias junto de nós, a nos livrar do mal, a nos ajudar a sermos vitoriosos sobre as lutas, as enfermidades, alcançarmos a salvação. E hoje, novamente, a direção, o Conselho Deliberativo nos dá um grande presente, que é nos lembrar de mais uma palavra do santo irmão Aldo. Eu sempre digo que é o que a igreja precisa, é o que nós necessitamos, é o que está aqui no boletim. Então ontem falou o santo irmão Aldo sobre buscarmos a nossa salvação, a nossa felicidade. Hoje ele nos fala sobre cooperarmos para que outros também encontrem a salvação e venham ser felizes, consolados e confortados nos momentos difíceis, como este momento que a humanidade enfrentou neste ano que se findou. E só existe aqui o consolo, a felicidade verdadeira,
que vem do céu. E nós que já estamos aqui, temos a missão de ajudar os que ainda não conhecem, de ouvirem falar. Então aqui está a mensagem onde a direção inicia falando o seguinte: dedicação ao trabalho de nossa amada Igreja Apostólica. Neste novo ano que iniciamos, vamos meditar mais uma vez nos preciosos ensinos que Jesus nos deu através da Santa Vó Rosa, o Espírito Consolador, e do Santo Irmão Aldo, profeta apostólico, à sua igreja. Disse Jesus aos seus discípulos, abre aspas as palavras de Jesus: como o Pai me ama, assim também eu vos amo, perseverai no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, sereis constante no meu amor, como também eu guardei os mandamentos de meu Pai e persisto no seu amor. Disse-vos estas coisas para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Este é o meu mandamento: amai-vos uns aos outros, como eu vos amo. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida por seus amigos. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas chamei-vos de amigos, pois vos dei a conhecer tudo quanto ouvi de meu Pai. Não foste vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós, constituí para que vades e des frutos, e o vosso fruto permaneça. Eu assim vos constituí, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. O que vos mando é que vos ameis uns aos outros. Estas foram as palavras de Jesus, fechando aspas, e continua a direção dizendo: estas palavras de Jesus, Ele falou aos seus apóstolos, os seus discípulos, e no tempo presente, todos nós, prezados irmãos e irmãs, somos discípulos do Divino Mestre. Medite na grandeza da dedicação de Jesus por nós e pela obra de seu Pai na terra. A Igreja Apostólica é a obra de Jesus e do Santo Consolador, é o fruto precioso da inteira dedicação da Santa Vó Rosa ao nosso Senhor Jesus e a sua obra na terra. Ambos desejam que todo o povo apostólico seja muito dedicado à sua igreja e aos ensinos que Ele nos transmitiu através do ministério da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Portanto, o que Jesus, a Santa Vó e o Santo Irmão Aldo nos pedem e esperam de nós é o amor de uns para com os outros. Pedem que os pastores, os obreiros, os coristas, os regentes, os músicos e os membros da igreja sejam unidos uns aos outros e que se esforcem para manter em sua alma um sincero e profundo amor pelo seu irmão. E irmã na fé e ao seu próximo, seja quem for, e que amem a obra que nossa igreja realiza, que sejam a ela dedicados, que sejam misericordiosos, sintam muito amor pelas pessoas que precisam da mensagem do Consolador, para se converterem e passarem a ser felizes e abençoados, como nós temos sido desde que nos convertemos e nos agregamos a esta obra de Deus. Estes santos de Deus querem que seu povo seja sempre unido e que viva numa só fé, num só espírito de amor e de boa vontade, com o firme propósito de ganhar muitas criaturas para o reino do céu. Assim disse ao seu tempo o nosso santo irmão Aldo. Então aqui está
abre aspas, as palavras do santo irmão Aldo, onde diz assim: estimados irmãos e irmãs, eu, irmão Aldo, recomendo que todos os apostólicos valorizem e considerem com muito amor todo o trabalho que a nossa igreja realiza para a salvação de cada apostólico, e que deem o valor devido ao ministério que Jesus concedeu a Santa Avó Rosa e a mim, irmão Aldo, para que possamos ajudar aos seus filhos na terra, a fim de que tenham sempre ânimo forte para lutar em favor de nossa amada igreja, inclusive para que todos compreendam a necessidade de se manterem sempre fiéis e obedientes à doutrina do Evangelho do Reino do Céu. As regras de boa conduta que a nossa igreja ensina, para que, com o seu bom exemplo, muitas pessoas sejam salvas para Deus o Pai e para o seu reino. Então aqui fecha aspas as palavras do santo irmão Aldo. E o conselho continua dizendo, para finalizar: neste novo ano de trabalho, vamos todos, irmanados num só amor e numa só fé, unir nossas forças a fim de colaborarmos com a Santa Avó Rosa e com o santo irmão Aldo, para que a nossa igreja cumpra a missão que recebeu de Deus e prossiga anunciando as boas novas de salvação, para que muitos povos tomem conhecimento, creiam em nossa mensagem, para que muitas almas sejam remidas e salvas para o reino do céu. Saibam, estimados irmãos, que foi com este objetivo que nosso Senhor Jesus formou a Igreja Apostólica, uma igreja forte para lutar e vencer a cada dia na terra e um dia nos céus, podermos entrar e cantar vitória pela dedicação de Jesus, da Virgem Maria, da Santa Avó Rosa e do santo irmão Aldo, por este povo que forma a Igreja Apostólica. Está aí a mensagem para meditarmos na reunião de hoje. Irmãos, nós temos na nossa doutrina, e também numa mensagem da saudosa missionária Odete, que está gravada hoje em CD, que ela diz assim, que se é importante começar bem, mais importante ainda é terminar muito melhor. E aqui acabamos de ouvir uma palavra do santo irmão Aldo, que falou sobre trabalhar por esta igreja. Irmãos, o santo irmão Aldo, ele nos ensinou de uma forma maravilhosa o que ele espera, o que Deus, o que Jesus esperam de nós, ao estarmos cumprindo o ministério aqui nesta igreja. Mas não apenas ele nos ensinou através de palavras, de conselhos, como ele também deu o exemplo. O santo irmão Aldo, a semelhança de Jesus, que amou o seu ministério, a obra do Pai aqui na terra de uma forma grandiosa, que inclusive eu já falei com os irmãos aqui. Temos o exemplo de Jesus lá na cruz, quando estava sendo crucificado, e quando um daqueles homens que estava sendo crucificado ao seu lado disse: mestre, lembra de mim quando estiver no paraíso, no teu paraíso. Jesus, que havia feito um ministério extraordinário, maravilhoso, grandioso, mas que naquele momento estava sendo rejeitado, humilhado, e através da mentira foi julgado e condenado à morte. Ele poderia muito bem dizer àquele homem que o que ele havia vindo à terra para cumprir, ele já tinha cumprido.
a quem ele veio para salvar, ele já tinha salvado. Mas não. Provando o amor a toda a humanidade, ele prometeu o Consolador, dizendo que não deixaria a humanidade órfã. E naquele momento, já pregado na cruz, ele falou para aquele homem, encontrando a oportunidade, através da humildade daquele homem, ele disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso, salvando mais uma alma. O santo irmão Aldo também foi da mesma forma. Ele nunca se cansou de salvar, de ensinar o bem. Quando foi, irmãos, que o irmão Aldo mandou no boletim dizendo assim: irmãos, nesse mês que vai entrar, ninguém clame pelo meu nome, porque eu vou pegar uma férias? Quando foi que nós ouvimos? Nunca. Algum dia ele disse: olha, nos próximos 20 dias ninguém clame mais por mim. Eu vou tirar um tempo para mim, já trabalhei demais pela igreja. Nunca ouvimos isso. Porque o seu amor sempre foi grandioso, pela obra de Deus, pelo ministério. Porque o amor dele por cada um de nós sempre foi imenso, nunca se cansou de nos ouvir, de nos ajudar a sermos vencedores. O irmão Aldo começou bem e terminou o seu ministério maravilhosamente, de uma forma extraordinária, e foi coroado o grande profeta de Deus no céu, deixando a nós o exemplo. Assim foi com a Virgem Maria, com Jesus que citei há pouco. Assim foi com a Santa Vó Rosa, que também tanta luta enfrentou, tantos momentos difíceis enfrentou, mas tudo venceu por amor à obra da Igreja Apostólica. E nós, irmãos, na atualidade, como é que estamos cumprindo o nosso ministério? Jesus disse certa vez: por causa do pecado, o amor de muitos se esfriará, mas o que perseverar será bem-aventurado, será recompensado e terá um galardão grandioso. Irmãos, na atualidade nós vemos o quanto o pecado tem tirado o amor de muitos. O ser humano, ele tem amado muito o que é para ser usado, e tem usado o que é para ser amado. Está havendo uma inversão, é a causa de todo sofrimento, o surgimento das doenças, que nós estamos contemplando ano após ano, as coisas mais difíceis. Quantas e quantas vezes que eu, inclusive, já citei com os irmãos aqui, até convidei os irmãos para nós voltarmos lá atrás e lembrarmos como era a nossa vida. A vida do nosso pai, da mãe, do vô, da avó, antes de conhecer a Igreja Apostólica. Os jovens que tiveram o grande privilégio de, quando nasceram os pais, já serem apostólicos, o vô, a avó, precisam ouvir, sempre de quando em quando, o que os de mais idade têm para falar, para contar, para testemunhar o poder da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, que foi manifesto na sua vida. Irmãos, a luta era muito grande no passado, e o esforço era maior ainda.
Quando aqui na nossa região, no início da década de 70, começou a iniciar as nossas reuniões, nós ouvimos dos irmãos mais idade, irmãos que saíam aqui de Chapecó a pé e iam a Coronel Freitas para assistir a primeira reunião, irmãos que saíam lá de Quilombo e vinham atravessando até Rio para vir em Coronel Freitas assistir a reunião da primeira congregação de Santa Catarina. Irmãos que saíam lá de Bom Jesus, do Oeste, e iam a Coronel Freitas. Veículos da época com uma estrutura tão precária. Às vezes nem estrada tinha, iam pela picada no meio do mato. Mas lá estavam. Lá levavam os filhos com aquele amor, com aquela dedicação. E quando surgiu o primeiro trabalho do coro das nossas congregações, aqui nós temos a anotação do nosso irmão Sebastião que relata como era difícil. Apresentações que começaram sem instrumento algum, depois se iniciou o violão, foram surgindo solos, aumentando os coristas, surgiu a orquestra. E começou a existir um aperfeiçoamento. Ainda onde eu estava no final de semana passado, eu afirmei: o profeta Santo Irmão Aldo foi um profeta por excelência. Sempre manteve tudo o que era necessário, doutrina, disciplina. Nunca abriu mão da garantia da vitória da nossa igreja. Mas também nunca impediu o progresso do que era possível, como por exemplo, o surgimento da música no coral. Olha o crescimento que tivemos. Quantos e quantos jovens, pais, mães que escreviam carta para o profeta Santo Irmão Aldo dizendo: Irmão Aldo, dá um dom para o meu filho. Jovens, Irmão Aldo, me ajude a compreender a música, a aprender a executar um instrumento. Quantos pais que fizeram sacrifício financeiro às vezes para comprar um instrumento para o filho tocar aqui na igreja, executar aqui na igreja. Tudo isto se chama amor, dedicação. E através deste amor e desta dedicação, a Santa Avó foi nos abençoando. Não só a vida espiritual, não só o dom que deu aos nossos jovens para participar do coral, para ajudar o nosso irmão regente, para o aperfeiçoamento da música e do canto, mas também na nossa vida material, irmãos. Olha o progresso que o povo apostólico teve nos últimos anos. Olha o progresso que a nossa congregação de Chapecó teve, em estrutura, em templo. Mas os irmãos são testemunhas. Infelizmente, o progresso material que teve, já o amor e a dedicação de alguns não foi com a mesma velocidade, com o mesmo crescimento. Hoje mesmo é a primeira reunião de domingo do novo ano, ontem. Hoje estamos aqui com uma frequência de quinta-feira. Ontem não chegamos a 100 pessoas. Sabemos que muitos têm dias de folga, muitos às vezes se deslocam a outras cidades para visitar os parentes, familiares. Mas também sabemos que nem todas as faltas que tivemos aqui ontem e hoje são justificadas. Às vezes foi a falta de reconhecimento realmente do que é importante na vida. Porque, irmãos, quando temos saúde, quando estamos bem financeiramente,
Quando às vezes somos jovens, passa despercebido o que realmente é importante na vida, que é a igreja, que é a família, valorizar realmente o que é importante. Às vezes só paramos para analisar a importância do espiritual, do familiar, da igreja. É quando um profissional da saúde diz assim, ó, para a medicina não tem mais o que fazer não. Ou às vezes dizem assim, aproveite o teu pai, a tua mãe, o teu filho, que é poucos dias. E eu falo isso, irmãos, não é para amedrontar a ninguém. Os pastores da igreja apostólica falam isso porque o santo irmão Aldo e a santa avó nos ensinaram, e nós pregamos a verdade. Nós pregamos a realidade dos fatos, o que realmente a vida é. Quantos e quantos casos que começa tão bem, aquela dedicação quando pede para servir no ministério, mas passa 1 ano, 2 anos, aquele entusiasmo, aquela boa vontade em servir cada vez melhor, vai se enfraquecendo. As coisas materiais vão entrando no meio. E no final, em alguns casos, que era para estar lutando ainda mais, porque às vezes já está no final da carreira aqui na terra, é ao contrário, aí que se desanima de vez. Irmãos, o inimigo de nossas almas, ele criou uma arma poderosíssima para destruir os filhos de Deus e afastar da igreja, que é o lazer em excesso. Tivemos um crescimento financeiro em nossas vidas muito bom nos últimos anos. Famílias que conseguiram o conforto, até mesmo através de um veículo para se deslocar de um lugar para o outro. Mas que isso facilitou também a ir em outros lugares e deixar a igreja em segundo plano. Ah, pastor, é proibido eu sair com a minha família, eu ir a algum lugar, um passeio, um lazer? Não. Mas o que o irmão Aldo e a santa avó quer é que lembremos que aqui na igreja a nossa presença é importantíssima. Ainda mais quando eu tenho um ministério a zelar, a ajudar a igreja, ajudar o irmão Aldo e a santa avó a salvar almas. Ainda mais quando eu preciso me aprimorar e lutar para que o meu ministério a cada dia ele tenha mais qualidade. É o que eu falei ontem aqui. Alguns pensam que servir a igreja é apenas estar, por exemplo, num púlpito fazendo a reunião, ou sentado no banco do coral e fazer de qualquer jeito. Não. Ontem eu falei com os irmãos, quando foi que o profeta Santo Irmão Aldo, ao pedirmos a ajuda dele, ele disse assim: vou fazer qualquer coisa por esse irmão, por esta irmã. Nunca. Ele sempre fez o de melhor por nós, pela nossa vida. Eles merecem o de melhor de cada um de nós. Ah, pastor, mas o irmão Aldo e a santa avó vai me ajudar. O que vai ser de um pastor que não ler o boletim, não estudar, não se planejar para vir aqui e passar à igreja a mensagem do irmão Aldo? Ele pensar assim: ah, o irmão Aldo me inspira. Muitas e muitas vezes o profeta Santo Irmão Aldo disse assim: faça a tua parte que eu vou te ajudar. Estude, se prepare que eu vou te ajudar. Ou um coral: ah, não precisa ensaiar não. Vamos cantar um hino fácil mesmo, chegando lá cantando, saindo de qualquer jeito, tá bom. Eu sempre falo assim: irmãos, aqui, eu falei no início, estão os santos e anjos que vieram para abençoar a nossa vida e receber o nosso louvor e adoração.
Eles deixaram a glória dos céus, deixaram de ouvir o coro angelical, que é formado inclusive por muitos que já se assentaram nos bancos deste coral e que já receberam a recompensa e fazem parte do coro angelical. Foi o santo irmão Aldo e a Santa Avó que mostrou, ensinou isso a nós. Estes santos deixaram a glória dos céus, de ouvir uma perfeição absoluta para vir aqui, nos abençoar, receber o nosso louvor, e chegam aqui e ouvem qualquer coisa. Olha o nosso dever, olha a nossa responsabilidade, de bem servir, de ajudar. Ah, pastor, mas na igreja fazemos um trabalho voluntário, com exceção dos pastores itinerantes, os demais não ganham salário para isso. Mas irmãos, estamos fazendo para o reino dos céus, e a maior recompensa, o maior salário que pode existir, é o que eu preguei aqui esses dias, é a criatura ter um tesouro em sua vida, de mesmo vivendo numa vida física, num corpo físico, não temer nem mesmo a morte. Quantos e quantos apostólicos e apostólicas fiéis, dedicados, que aqui estiveram e que hoje estão nos céus, tomaram posse do seu galardão, e que chegaram a afirmar à família, ao pastor, aos irmãos, dizendo assim: pastor, a minha missão já cumpri. Se a Santa Avó quiser me levar, o Santo Irmão Aldo quiser me levar, eu estou pronto. Irmãos, esta é a garantia que ouvimos ontem, que o Irmão Aldo falou: eu garanto a salvação e a felicidade dos que forem fiéis. E aquele que é dedicado, amoroso pelo ministério da igreja, a Santa Avó abençoa e retribui, além da recompensa celeste, muito também na vida material. Quantos jovens que são dedicados, que o pai e a mãe incentivam, que cantam, que tocam, que regem, e que a Santa Avó abençoa nos estudos, que a Santa Avó ajuda quando vai arrumar o primeiro emprego. Quantos e quantos irmãos que são dedicados no ministério, e a Santa Avó abençoou tanto, ajudou tanto. É a recompensa pelo que faz aqui, irmãos. Mas a dedicação tem que ser em todos os momentos, não só no primeiro ou segundo ano, nos 10 primeiros anos, não, todos os momentos. E no fim, ah, pastor, eu estou cansado, eu já fiz bastante. Irmãos, quantos e quantos que não eram nem para estar mais aqui na vida do corpo físico, e a Santa Avó às vezes fez milagre, deu saúde novamente, curou a enfermidade, livrou da morte no acidente. Quantos jovens que quando nasceram os médicos desenganaram, o pai e a mãe pediu, clamou, e a Santa Avó fez um grande milagre, deu a vida de novo. Isto já é o necessário para ajudarmos sem nunca se cansar, e sempre fazer o de melhor, e sempre ajudar, estar unido, irmandade, porque o nosso objetivo é um só, é salvar almas. E servir, irmãos, aonde for preciso, e servir com humildade, com dedicação. Para finalizar, eu lembro os irmãos do que já falei aqui. O trabalho, quando ele é feito com humildade, é um trabalho que persiste. Os irmãos podem ver, aquela pessoa que cumpre o seu ministério com humildade, com dedicação, é um trabalho que dura 20, 30, 40, quantos anos for, que a Santa Avó estiver dando a saúde, ajudando.
Mas quando tem orgulho, não vai muito longe. Quando tem orgulho, muitas vezes, de fazer o solo só no dia de festa, só na hora da reunião. Quando às vezes pode vir na igreja na quinta, no sábado, mas hoje é tão pouca gente para ir lá ouvir. Eu vou deixar para ir no domingo que tem mais gente. Quando às vezes o pastor, eu lá naquela congregação pequenina, lá eu não quero ir não, quero ir lá onde é grande, é online. Quanta dificuldade que o setor de escala enfrenta para encontrar pastores para ir nas congregações menores. Porque alguns só querem ir nas grandes. E quando fazemos algo pela igreja, aonde quer que seja, o momento que for, a recompensa será dada. Devemos, irmãos, procurar servir a igreja em tudo que for preciso. É para cumprir uma escala, no caso dos obreiros, para vir aqui vigiar um sanitário, vigiar a porta de entrada, para ajudar na limpeza do templo, o que for preciso. Mas infelizmente a gente vê na atualidade alguns que determinado tipo de trabalho às vezes até causa problema, discussão por querer fazer, mas o outro que às vezes não é visto da mesma forma na igreja, então muitos se esquivam, não querem fazer. É lógico que existe casos de pessoas doentes, isso tudo é justificado. Eu estou falando, irmãos, dos casos que não são justificados. Então agora o coral vai cantar um hino que se soma ao que falamos aqui. O coral vai apresentar um hino que fala sobre a nossa missão, o nosso ministério. Porque, irmãos, não apenas através do ministério, mas também através de uma vida de obediência, ajudamos a salvar almas. Devemos ser dedicados no ministério, atuante aqui na igreja, mas ser exemplo também na nossa vida, lá na casa, lá no trabalho. De nada vai adiantar eu ter facilidade para fazer um solo, de eu pregar, se a minha vida não condiz com o que eu prego, com o que eu canto aqui na igreja, com o que eu demonstro aqui na igreja. Então devemos ser apostólicos em todos os momentos, em todos os lugares onde é preciso estarmos. O coral vai apresentar o hino Semeadores do Evangelho.